Oi, pessoal, tudo bem? Vamos hoje iniciar um tema novo, e esse tema novo que nos convida a reflexionar se refere a esse importantíssimo tema, que é o direito internacional dos direitos humanos, que constitui, a partir de uma observação atenta, uma evolução importantíssima dos direitos das gentes, que a partir do surgimento de uma nova era produzida logo depois do Holocausto da Segunda Guerra, se produz um reajuste do mundo ocidental em relação a como recolocar e como voltar a colocar no centro do debate internacional e das atenções internacionais justamente o ser humano. E o ser humano passa então a ser dotado de instrumentos de proteção, de promoção e de viabilidade em relação a uma estrutura dogmática internacional contida em tratados de direitos humanos que possam efetivamente proteger dos atos, das ações e das políticas que os estados, as empresas e os indivíduos possam eventualmente cometerem em prejuízo ou agravo da pessoa humana. Então, o sentido etimológico dos direitos do homem, e ele surge a partir de uma expressão de cunho mais naturalista. O jusnaturalismo ou jusnaturalista, do que propriamente um conteúdo jurídico positivo. Nesse sentido, ele desperta um elenco de direitos naturais ainda não positivados, mas que estariam aptos para a proteção global do homem e válidos em todos os tempos. Então, são direitos que, em teses, os naturais, ainda não se encontram nos textos constitucionais ou nos tratados internacionais de proteção. Contudo, o que a gente pode constatar hoje é que é raro não encontrar um direito devidamente protegido pela dogmática nacional ou internacional. Então, de qualquer forma, essa expressão direitos do homem mantém-se ainda reservada àqueles direitos que se sabe ter, mas não porque se tem, cuja existência se justifica apenas no plano do direito natural. Verdade? Já os direitos fundamentais é uma expressão mais afeta à proteção constitucional dos direitos dos cidadãos. Está conectado, dessa maneira, a aspectos que têm matrizes constitucionais de direito interno, como tem proteção definida, clara, nos textos constitucionais. Já quando falamos de direitos humanos internacionais, o foco são os direitos consagrados
nos tratados, nas convenções internacionais, dentro da dogmática internacional dos direitos humanos. Então, nesse sentido, nós vamos encontrar que o surgimento do direito internacional dos direitos humanos, ele tem algumas características muito importantes. Uma primeira delas é que a questão da historicidade. Os direitos humanos, eles são históricos, ou seja, são direitos que vão construindo-se com o decorrer do tempo. E, nesse sentido, apenas foi a partir de 1945, como já indiquei, que os direitos humanos começaram a se desenvolver no plano internacional. Não obstante, digamos já de passagem, que desde 1919 já tínhamos uma primeira organização intergovernamental constituída por força do Tratado de Versalhes, que é a Organização Internacional do Trabalho, cujo foco é a proteção dos direitos sociais. Mas a partir, digamos, de 45, afloram um conjunto de elementos conceituais que vão modelando e dando-lhe uma dogmática e uma teoria e uma doutrina específica ao estudo dos direitos humanos, que é o primeiro tem a ver com os conceitos da universalidade, que são titulares. A universalidade significa que são titulares dos direitos humanos todas as pessoas. Basta apenas ter a condição de ser humano para que possa invocar a proteção desses direitos. Uma segunda característica é a essencialidade. Os direitos humanos são, por natureza essenciais, tanto pelo seu conteúdo valórico, como pela prevalência da dignidade humana. Uma terceira característica é a irrenunciabilidade. Diferentemente do que ocorre com os direitos subjetivos em geral, os direitos humanos não têm como característica básica, a irrenunciabilidade, que se traduz na ideia de que a autorização de seu titular não justifica ou convalida qualquer violação ao seu núcleo essencial, ou seja, aquele conteúdo que ele expressa. Logo, a inalienabilidade. Os direitos humanos são inalienáveis, na medida em que não se permitem a sua desinvestidura por parte do seu titular. Não podem ser transferidos ou cedidos, seja de forma onerosa ou gratuita. Logo, um outro elemento é a sua inexauribilidade. São os direitos humanos inexauríveis, no sentido de que têm a possibilidade de expansão. E eles podem ser sempre acrescidos com novos direitos, a qualquer tempo, exatamente na medida em que apregoa, em que dispõe o parágrafo 2º do artigo 5º da nossa Constituição. Outro elemento fundamental dele é a sua imprescritibilidade. São direitos imprescritíveis, não se esgotando com o passar do tempo e podendo ser a qualquer tempo vindicado, não se justificando a perda do seu exercício pelo advento da prescrição.
E um instituto fundamental é a proibição da vedação do retrocesso. Por fim, os direitos devem ser sempre, cada vez mais, agregacionais. Se agregam a algo novo, melhor para o ser humano, não podendo o Estado proteger de uma maneira menor ou inferior a que já protegia anteriormente. Em outro sentido, outros termos, os Estados estão proibidos de retroceder em matéria de proteção dos direitos humanos, como também é a aplicação da norma mais favorável. Logo, existe uma questão que é polêmica na doutrina hoje, que é o tema das gerações, ou o tema das dimensões dos direitos. Como costuma-se dividir os direitos humanos em gerações, em categorias, com base no decorrer dos momentos históricos que inspiraram a sua criação. Por isso aqui encontramos em alguns autores nacionais, fundamentalmente o professor Paulo Bonavides, ele abraça essa postura, na qual individualiza e classifica os direitos em direitos de primeira geração, segunda geração e terceira geração, no entendido de que os de primeira gerações se colocam ali os denominados direitos civis e políticos, o que em inglês se denomina, e os internacionalistas classificam como os blue rights, os direitos azuis, porque foram aqueles direitos que fundaram os processos de descolonização na América do Norte, fundamentalmente com o advento da Constituição de 1700, da Declaração de Independência norte-americana de 1779. E logo o que nutriu a queda da monarquia francesa em 1789, que era a luta pelos direitos civis, o direito ao voto, o direito à propriedade. E também na Revolução Francesa foi a luta pelo direito à terra. Só que, claro, não se plasmou naquele período ainda o conceito dos direitos econômicos, sociais e culturais. Conceito esse que só veio a concretar-se especificamente ao início do século XX, com a Revolução Mexicana, com a Constituição de Querétaro, que foi o primeiro corpo dogmático constitucional e anterior aos próprios tratados, fundamentalmente os 2 pactos internacionais, que consagrou os direitos sociais ao trabalho, à moradia, à reforma agrária, à terra, à propriedade da terra por quem trabalha, direitos previdenciários e, logo, um elenco de direitos sociais. Então, a Constituição de Querétaro foi um instrumento importantíssimo de cara a promover no continente latino-americano os direitos econômicos, sociais e culturais. E logo uma terceira geração, fundamentalmente com os chamados direitos da solidariedade, onde entram um elenco deles, como a paz, como os novos direitos, os direitos ao meio ambiente, os direitos da natureza, e aí vão. Então, sobre
o tema das gerações, a doutrina hoje considera que essa classificação de direitos humanos em gerações, ela recebe hoje muitas críticas, as quais indicam que não existe uma correspondência entre tais gerações e os processos históricos de solidificação dos direitos humanos, já que essa ideia de gerações ela dá lugar a confusões conceituais no que tange às suas características distintivas. O processo de desenvolvimento dos direitos humanos, assim, opera-se em constante cumulação, como falamos antes, sucedendo-se no tempo vários direitos que mutuamente se substituem e se retroalimentam, consoante com a nova concepção fundada nos princípios da universalidade, indivisibilidade e interdependência e interrelacionariedade. Então, esses são hoje os elementos que graficam a nova construção do direito internacional dos direitos humanos, certo? Já podemos ir avançando no sentido de chegar já a 1945, fazer já uma abordagem mais historicista. Então, nós encontramos que em 1945, com o surgimento da ONU, nós vamos ter o direito da Carta da ONU, não é? A Carta da ONU, ela estabelece, em primeiro lugar, os propósitos das Nações Unidas. E estes propósitos são conseguir uma cooperação internacional para resolver os problemas internacionais de caráter econômico, social, cultural ou humanitário, e para promover e estimular o respeito aos direitos humanos e às liberdades fundamentais para todos, sem distinções de raça, sexo, língua ou religião. Então, nós já temos aqui a gramática fundamental que vai nortear toda a principiologia dos direitos humanos. E logo vamos encontrar essa gramática que a Carta já apresentava, plasmada nos princípios da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Texto elaborado pelos franceses René Cassian, o canadense John Humphrey, o libanês Charles Malik e o chinês nacionalista P.C. Chang, sobre a presidência de nada mais e nada menos da senhora Eleanor Roosevelt, viúva do ex-presidente dos Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt. A Declaração Universal foi adotada e proclamada em Paris em 10 de dezembro de 1948, pela Resolução 217, a terceira, da Assembleia Geral da ONU. Claro. E a estrutura da declaração, ela consta fundamentalmente de 30 artigos, precedidos de um preâmbulo com 7 considerandos, nos quais ela tem uma estrutura bipartite, toda vez que conjuga num só todo tanto os direitos civis e políticos, tradicionalmente chamados de direitos e garantias individuais,
que vão do artigo 3º ao 21º, quanto aos direitos econômicos, sociais e culturais, que vão do artigo 22 ao 28. Ok? Então, nós encontramos aí, nessa estrutura da dogmática da Declaração Universal, esse conjunto de direitos que vão alimentar a construção da nova dogmática do direito internacional, expressada nos 2 tratados fundamentais que foram aprovados na Assembleia da ONU em 1966, que são o Pacto dos Direitos Civis e Políticos e o seu protocolo, e o Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Mas antes disso tem um debate, uma questão interessante relacionada com o tema do relativismo versus universalismo cultural. A doutrina relativista sustenta basicamente que os meios culturais e morais de determinada sociedade devem ser respeitados, ainda que em detrimento da proteção de certos direitos humanos da mesma sociedade. Entende tal doutrina que não existe uma moral universal e que o conceito de moral, como o de direito, devem ser compreendidos levando-se em consideração o contexto cultural em que se situa. Então, o relativismo pode ser forte ou fraco, verdade? Então, essa polêmica, ela ainda hoje é muito forte e alimenta um debate global em torno, fundamentalmente, a regiões do planeta onde, por fatores religiosos, a construção de uma moral, ela se compagina mais de acordo com determinadas crenças. Isso nos coloca frente à bipolar situação entre Ocidente e Oriente, que é parte desse debate. Na estruturação e na construção das matrizes principiológicas e doutrinárias do direito internacional dos direitos humanos, nós temos as 2 grandes conferências. A primeira conferência, a Conferência de Teherã, em 1968, que depois, claro, da aprovação dos 2 tratados na Assembleia da ONU de 66, a primeira conferência vem para posicionar no cenário internacional os novos tratados, que em rigor deveriam ser só um, porque assim foi como o experto internacional das Nações Unidas, que foi um jurista mexicano, elaborou, por recomendação da ONU em 48, um só tratado. Mas as disputas políticas entre o mundo ocidental e o mundo oriental, expressado nos vencedores do Ocidente da Segunda Guerra e no vencedor do Oriente da Segunda Guerra, a então União de Repúblicas Socialistas Soviéticas, criou justamente esse conceito bipolar. E essa bipolaridade política e ideológica se plasmou em 2 textos, em 2 tratados, e não em um só tratado de direitos humanos, que são os pactos dos direitos civis e políticos e os pactos dos direitos econômicos, sociais e culturais. Vou fechando, logo depois nós vamos ter oportunidade de esplaiar-nos sobre
esses dois instrumentos fundamentais e os seguintes pactos que sucederam, já pactos que atendem temas específicos de proteção, como a proteção da mulher, a proteção da criança, a proteção, enfim, de um conjunto de novos atores sociais que foram surgindo. E os instrumentos que habilitam o processo de busca de justiça, que são os chamados protocolos, que são tratados, que se aderem aos dois pactos e, a partir daí, criam os mecanismos processuais para a busca da justiça, da preparação de representações nos órgãos da ONU contra os estados, contra empresas ou contra indivíduos que violam nossos direitos humanos. Então, nessa primeira abordagem do tema, sobre essa disciplina do direito internacional dos direitos humanos, ficamos aqui. Posteriormente, vamos abordar com maior amplitude toda a dogmática fundamental do direito internacional dos direitos humanos. Um grande abraço.